Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros. Tech News no ar aqui pela Jovem Pan. E o nosso assunto hoje é um processo que beneficia muita gente por meio da facilitação que a tecnologia traz para a nossa vida. O que é isso? Bom, é o processo de empreender e o processo de aprender. Você não deve estar entendendo nada, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui hoje que a gente pode, por meio da tecnologia, otimizar processos, ganhar escala nos nossos produtos, nos serviços que a gente oferece, tudo isso de maneira simplificada. Ao mesmo tempo em que, na outra mão, a gente pode também adquirir conhecimento, complementar uma formação que a gente já tem para fazer com que nós sejamos mais competitivos para o mercado de trabalho, estejamos preparados para novos desafios ou até mesmo atualizados para funções que a gente já desempenha, porque sempre surge coisa nova. E aí esse processo tem um nome aqui no Brasil, na América Latina, aliás, mas tem um nome muito forte, com uma presença muito importante que vem se intensificando ao longo dos últimos anos, chama-se Hotmart. É uma plataforma que faz exatamente isso que eu descrevi aqui. Permite que empreendedores tenham espaço para fazer com que os seus produtos cheguem até os clientes e com que esses mesmos clientes que estão em busca de mais conhecimento, de aprendizado, de um hobby, eventualmente, mas que consigam ter acesso a tudo isso de maneira mais simples. E a gente está discutindo isso hoje não porque esse processo se intensificou no último ano, assim como vários outros processos relacionados ao digital. A gente está falando sobre isso hoje porque essa é uma jornada que começou há algum tempo e que vai ganhar cada vez mais espaço nas nossas vidas, porque a gente precisa de tempo, a gente precisa de facilidade para empreender e para aprender. Mas vou apresentar a convidada para esse papo de hoje, que é a Natália Cavalieri, vice-presidente de marketing da Hotmart, ela que toca e lidera uma equipe, os Troopers, não é? Como eles são chamados, em vários cantos aqui do Brasil e do mundo, para fazer com que a plataforma se viabilize. Agora está um cadinho distante dos Troopers, né, Natália? Eles estão, cada um no seu canto aí em home office, mas todo mundo continua junto para poder fazer com que a plataforma continue no ar e beneficiando muita gente. Obrigado pelo teu tempo para esse bate-papo. Obrigada a você, Carlos. Obrigada pela introdução. É um prazer estar aqui com a Tech News, com a audiência do programa. Eu vejo enorme sinergia entre as nossas pautas, vocês que estão sempre trazendo as principais tendências de tecnologia, principalmente durante esse momento tão desafiador que a gente está vivendo, em que vários negócios estão sendo transformados, várias rotinas estão sendo transformadas e que a tecnologia tem sido uma das principais aliadas, né, do que está sendo chamado de novo normal. E a Hotmart, ela também oferece essas tecnologias para esse contexto desafiador que nós todos estamos vivendo. E aí, pode falar. Não, eu queria já pegar o gancho nisso que você está colocando, porque não é uma única plataforma, uma única ferramenta, né? Hotmart é um ecossistema de soluções que tem como objetivo facilitar a vida dessas pessoas que estão empreendendo, que estão compartilhando conhecimento por meio da plataforma e aquelas que estão também consumindo esses conteúdos todos. Esse conjunto de soluções faz o todo da plataforma e aí talvez quem está lá comprando um curso, não é, acessando um evento online lá transmitido dentro do ambiente da plataforma, tenha a dimensão de que trata-se de uma única coisa, mas não. São diferentes ferramentas associadas, acopladas ali, para entregar essa experiência. Então, essencialmente, a gente pode dizer que vocês são provedores de soluções para esses clientes nas duas pontas. O cliente que disponibiliza o conteúdo, o cliente que compra esse conteúdo de alguém. É basicamente isso? Exatamente isso, Carlos. A Hotmart, ela é um conjunto de soluções e isso se faz absolutamente necessário
porque há muito mais camadas entre a divulgação de um produto na internet, de um conteúdo digital e a venda do que a maioria das pessoas podem imaginar. Então, uma pessoa que deseja empreender online, ela vai precisar de soluções relacionadas à criação do produto, hospedagem, streaming de vídeo, construção de lives, como que a gente está gravando aqui. Essa pessoa vai precisar de soluções para vender para o mundo todo, porque naturalmente quem cria um negócio digital não quer ter barreiras geográficas e quer poder vender para os 4 cantos do mundo. Ela vai precisar de soluções também para gerenciar esse negócio e crescer e escalar esse negócio. Então são muitas ferramentas, desde hospedagem, automação, integrações e vendas que a Hotmart oferece. A gente fala uma forma simples de sintetizar o que é a Hotmart é falando um pouco sobre a nossa missão. A nossa missão é permitir que as pessoas possam viver de suas paixões. E aí, Carlos, por exemplo, você, um jornalista, não sei quais são os seus outros hobbies, mas certamente você é uma pessoa detentora de muita experiência e muito conhecimento. E a Hotmart acredita que o conhecimento de cada pessoa tem valor e que então ele pode ser transformado em negócio. E as nossas soluções ajudam as pessoas que querem empreender a partir do conhecimento. É exatamente isso. E é interessante, né, quando você coloca o nosso conhecimento tem valor, se a gente vai buscar lá na história, não é, da internet, desse universo digital aqui, que hoje a gente conhece tão bem, faz parte da nossa vida, a gente está falando de pessoas que tinham conhecimento e que compartilhavam esse conhecimento com outras, e isso gera um senso de comunidade, não é, de pertencimento. Eu participo da vida de outros por meio das informações que eu disponibilizo, das ideias que eu compartilho. E assim, várias ferramentas que hoje são super corriqueiras no nosso dia a dia nasceram por meio dessa troca de ideias, da troca de conhecimento entre grupos, né, em fóruns na internet. E isso fez com que nós chegássemos até aqui. O que o Hotmart faz, essencialmente, é abrir espaço para que cada pessoa, ela deu o exemplo, você, Carlos, um jornalista e tal, qualquer pessoa, pode ser a costureira, pode ser o cozinheiro, pode ser quem quer que se queira. Crie a sua comunidade e compartilhe conhecimentos com essa comunidade. É aí que mora a força de uma plataforma como essa, né, Natália? É isso mesmo. As pessoas que geram esse conhecimento, transformam isso em um negócio através da Hotmart, nós as chamamos de creators ou de produtores desses produtos, produtores desses conhecimentos. E todos eles, em geral, possuem suas comunidades, possuem os seus seguidores, suas comunidades, os seus fóruns, onde eles compartilham vários tipos de produtos, vários tipos de conhecimento e também vendem boa parte desse conteúdo. E a Hotmart ajuda eles a escalar isso para um negócio digital e global. Você trouxe aí outros exemplos. A gente tem histórias incríveis de transformação. A Hotmart é uma plataforma muito ampla, Carlos. Para você ter ideia, nós temos mais de 250 mil produtos cadastrados na nossa plataforma. Eles são de todos os nichos e categorias que você possa imaginar. Você trouxe aí o exemplo de uma costureira, por exemplo, e a gente está recentemente contando algumas das nossas histórias, e uma, inclusive, é de uma profissional do ramo de moda que resolveu migrar para o universo online e criar um curso de corte e costura. Essa profissional ela já tem alguns milhares de alunos, e ela, inclusive, ela se orgulha muito de contar casos como, por exemplo, de clientes dela que estão em locais super remotos, que é a outra ponta que você estava falando, né? A ponta de quem busca conhecimento. E ela tem clientes no interior do Triângulo Mineiro, que moram em fazendas. Uma dessas pessoas conta que nunca tinha criado a própria roupa e sempre sonhou com isso. E a gente sempre imagina como que essa pessoa teria acesso a esse tipo de treinamento, capacitação tão específica, feito com um dos melhores profissionais do país, de um local tão distante. E a tecnologia é aliada disso, para construir esse tipo de história. E é engraçado, né? Porque a gente está falando de um exemplo tão corriqueiro, tão do dia a dia. Poxa, fazer a roupa. Coisas que a gente acha que não vai haver interesse. Não, ninguém vai se interessar por isso, você acha? Não, é pelo contrário. É justamente nessas coisas ditas banais que está o interesse, não é, de todos nós. Exatamente. Seja o escapismo pela criatividade, né, Natália? De poder dizer assim, eu vou hoje criar a roupa que eu vou usar ou não, quero aprender tal coisa, porque eu quero fazer um jantar
para os meus amigos, para minha família, quero surpreender, ou não, quero montar a infraestrutura de rede do meu escritório, porque eu não tenho grana para investir em fazer isso, vou fazer de maneira autônoma. Vai lá, aprende, adquire um conhecimento e faz. É nesses pequenos momentos que essa troca acontece, que rola esse match perfeito aí, né? Exatamente. O nosso diretor comercial, Alexandre Abramo, ele fala uma frase que eu gosto muito, que é: não tenha medo do nicho, do nicho, do nicho. Então, às vezes as pessoas se perguntam exatamente isso, mas vai ter público para esse tipo de produto? Vai ter público para algo, às vezes, tão específico? E a gente fala que justamente é a especificidade que gera as maiores conexões. Então, tem desde cursos amplos, como, por exemplo, o ensino de inglês, mas existem também cursos de inglês para pessoas da determinada carreira com o objetivo de obter um certificado X. Então, esses cursos também vão ter um público muito importante. Então, a internet ela permite isso, que você encontre exatamente essas audiências extremamente nichadas que estão espalhadas em vários cantos do planeta e conseguir oferecer para todas elas em tempo real um conteúdo tão segmentado. Mas eu suponho que tenha algumas categorias aí dentro desse nicho, do nicho, do nicho, que se projetem em comparação com outros, ou seja, alguns nichos que são mais procurados do que outros ou que acabam surgindo como um ponto fora da curva. Quando vocês começam a olhar os dados, vocês falam, pô, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu queria que você me desse alguns desses exemplos, dos nichos mais em destaque e, do outro lado, aquilo que é curioso, que são, pô, nunca imaginamos que isso aqui fosse surgir e pronto, está surgindo. Tem gente disponibilizando conteúdo e tem gente consumindo esse conteúdo. Exato. Vamos lá, então. Algumas categorias, elas estão sempre com grande demanda por pessoas, principalmente categorias, por exemplo, relacionadas ao aprendizado de novas línguas, de novos idiomas, cursos de inglês, cursos de francês, espanhol. São cursos que sempre performam, né, que tem uma alta procura. Outros temas também que, principalmente no ano de 2020, durante a pandemia, a gente viu escalando bastante, foram nichos relacionados a finanças, negócios e carreiras, mas também algumas coisas de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, uma curiosidade, cursos relacionados à meditação, a bem-estar, eles tiveram uma procura muito grande durante esse período de isolamento social. Cursos de como criar plantas em casas, como ter ali o seu orquidário, coisas que provavelmente traziam bem-estar e conforto para a população nesse momento de isolamento. Interessante, né? A gente não está necessariamente falando daquela formação tradicional. E a gente está falando de possibilidades alternativas, aquilo que talvez você fosse encontrar em um tipo de conhecimento que se transfere de um profissional para outro que surge naquela profissão porque tem algum histórico, né, sei lá, a história da carpintaria, né, que vai passando ali, você tem 10 carpinteiros na família, com profissões, conhecimentos muito específicos, talvez muito antigos, e que não estão na formação regular. O que sugere também, aí é isso que eu queria ouvir de você, Natália, o que sugere também que não existe uma metodologia que vocês coloquem numa forma. Ou seja, o criador ele tem liberdade para escolher qual vai ser o modelo que ele vai adotar para esse ensino, um modelo que se conecte melhor com o público que ele espera. E daí essa diversidade também faz com que as pessoas busquem os criadores de conteúdos, professores, vamos colocar aqui entre aspas, né, que vão conseguir transmitir isso de uma maneira que elas entendam. É uma liberdade, a gente não está falando de um processo apostilado, né? Carlos, essa liberdade, ela faz parte do DNA da Hotmart. Para a gente é muito importante, quando a gente cria soluções, permitir que o especialista naquele conhecimento, naquele conteúdo, que nós estamos chamando de creators e produtores, eles possam pensar em N formas de oferecer esse conteúdo. Então, por exemplo, nós temos produtores que escolhem ensinar através de cursos online, produtores que escolhem ensinar através de e-books, através de podcasts. Os formatos são N e a forma de comercializá-los também. Então, existem produtores que preferem fazer uma escola com conteúdo contínuo e renovável, em que o aluno paga uma mensalidade todos os meses. Já alguns lançam cursos livres, em que o aluno faz uma compra única e tem acesso a um conteúdo com início, meio e fim já pré-determinado. Temos produtores que vendem também lives, aulas ao vivo.
todos esses conjuntos de possibilidades de formatos e conteúdos que vão estar adequados à expertise e ao estilo de ensino que cada produtor, cada creator acredita. É muito legal essa história, porque isso mostra que todo mundo é capaz de transferir o conhecimento e todo mundo pode procurar mais conhecimento, porque conhecimento é poder, né? Você se torna, essa expressão parece batida porque é usada em todos os cenários, mas você se torna empoderado, alguém capaz de criar, alguém capaz de assumir o controle da própria carreira, alguém capaz de se reinventar em uma situação adversa da vida. Ou seja, o conhecimento é a chave para que você consiga evoluir, se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto marido, enquanto mulher, enquanto filho, enquanto pai. Ou seja, você vai buscar isso em diferentes instâncias da vida. Você tocou em pontos super importantes. Desculpa até te interromper, mas essa questão do conhecimento realmente ela é muito impactante. A Hotmart, por exemplo, ela foi listada no ano passado de 2020 no ranking da GSV, que é uma empresa de investimentos em empresas que impactam a educação. Ela foi listada no ranking das 50 empresas que mais impactam a educação no mundo. E nós éramos a única empresa latino-americana nesse ranking, mostrando justamente o poder e o alcance que a nossa ferramenta está tendo de transformar a vida das pessoas. São já mais de 20 milhões de usuários e a Hotmart já ajudou pessoas a realizar um volume total, mais de $1 bilhão em vendas de conteúdo, em venda de produtos digitais diversos, como que nós estamos falando, de cursos online, podcasts. E isso em diferentes níveis, desde pessoas que usam a ferramenta para obter uma renda extra, para comercializar um conteúdo, mas que aquilo às vezes complementa a atividade primária que ela tem, até pessoas que realmente têm um negócio totalmente pautado no conhecimento online, professores de inglês com dezenas de milhares de alunos, podendo se comparar aí às maiores escolas de inglês do país. Temos produtores do ramo de confeitaria que já faturaram quase 8 milhões de reais vendendo cursos profissionalizantes e capacitantes do ramo de confeitaria. Então, realmente é um universo que atinge patamares muito transformadores no campo do indivíduo, tanto que empreende quanto daqueles que buscam o ensino para se transformar. E aí a gente está falando também de um processo que veio se popularizando ao longo do tempo e a Hotmart está fazendo 10 anos agora, né? 2011, exatamente. 2021. São 10 anos de história. Isso. Talvez se a gente olha no retrovisor, a gente vai encontrar lá em 2011 um cenário que não era tão favorável a esse modelo, daí também a ser uma empresa disruptiva, né? Não era tão favorável a esse modelo do ensino à distância, né? O chamado EAD, né? E que também não é um modelo convencional, ou seja, é um ensino à distância, porque você não está na mesma sala, no mesmo ambiente de que está o professor para passar o conteúdo, mas também não é um modelo que está descrito lá no MEC para que você tenha aula, ou seja, não são disciplinas, são cursos livres. Mas vocês tinham um modelo em que vocês ajudaram a formar também a cultura dessa geração de buscar por esses conteúdos, por esse conhecimento, dentro do ambiente digital e nesse modelo à distância. Como é que é essa jornada? Assim, olhando em retrospecto, como é que é essa jornada? Sair de 2011 para chegar em 2021, ou seja, atravessamos uma década em que vocês foram peça-chave nessa mudança de mindset do público. Estamos falando aí de 20 milhões de pessoas conectadas a vocês. Carlos, excelente ponto, porque tanto tem um aspecto cultural em que as pessoas estão cada vez mais vendo que é possível empreender, aprender e ensinar online. O ano de 2020 foi muito importante em mostrar para as pessoas essa possibilidade e também tem a questão aqui que é super pertinente para a sua audiência, a questão tecnológica em si. Quando a gente observa o que acontecia, o que era a internet há 10 anos atrás, a gente lembra que ainda a qualidade da conexão da internet da banda larga não era o que nós temos hoje. Era uma internet que nem todos tinham a possibilidade de assistir vídeos em streaming com a qualidade que nós temos, tanto que nós tínhamos um volume muito expressivo na ocasião da venda de livros digitais, os chamados e-books. E, naturalmente, hoje
o formato de vídeo, o formato inclusive de live, né, as entregas de conteúdo ao vivo, eles estão dominando os formatos em que se pode divulgar conhecimento. Então, nesses 10 anos, a gente vê esses dois fenômenos muito fortes. Um avanço da tecnologia que viabilizou muito mais o compartilhamento dos produtos em formato de vídeo, que gera um engajamento e interação enorme entre o público e o creator, e também a questão da abertura às pessoas de buscar aprender e ensinar de forma online. A gente observa aí nesses 10 anos também que a população ela foi se familiarizando mais também com técnicas que são necessárias para o empreendedor digital, técnicas de vendas online e marketing digital. E a Hotmart tem um papel muito importante nisso, porque além de oferecer a tecnologia, esse conjunto de soluções para que as pessoas possam vender online, a gente também oferece uma série de conteúdos gratuitos para quem quer aprender não só a usar as nossas ferramentas, mas aprender a fazer vendas online, a criar um negócio online, a fazer um bom texto, a fazer um bom site, a fazer uma boa estratégia de divulgação. A gente possui 3 cursos online gratuitos com mais de 1 milhão de alunos inscritos buscando aprender, porque a gente sabe que o empreendedorismo digital, ele possui baixas barreiras de entrada. Uma pessoa com acesso à internet, um computador, um celular, ela pode iniciar nesse negócio, mas como qualquer negócio, ela vai precisar de se capacitar, de aprender, de estudar, para ela realmente se profissionalizar e construir um negócio de sucesso. E a Hotmart também ajuda muitas pessoas de forma gratuita nessa outra etapa que é tão importante. Eu gosto dessa expressão que vocês usam nos materiais de vocês, de que é a possibilidade de as pessoas viverem das paixões delas, né? Tem muito a ver também com algo que está sendo bastante provocado, que talvez a pandemia tenha despertado de alguma maneira, direta ou indireta na vida das pessoas, que é a noção do propósito, né? De que a gente tem que buscar fazer aquilo que nos traz um retorno não só financeiro, e o retorno financeiro ele é preponderante, não vamos dizer que não é, mas aquilo que você percebe ter um impacto na vida do outro e que traz um retorno para você também, como uma satisfação, um crescimento pessoal e profissional. E é bastante interessante que a tecnologia consiga proporcionar isso para nós hoje. Talvez há 20, 30 anos atrás isso fosse impensável, né? Exatamente, e proporcionar para cada vez mais pessoas, né, Carlos? Por exemplo, a gente que te acompanha, a gente vê, você é nitidamente uma pessoa apaixonada pelo que você faz e isso faz com que você faça isso ainda melhor e possa impactar a vida da sua audiência, você possa realmente trazer um impacto para o mundo. E eu acho que todo mundo quer ter esse sentimento, todo mundo quer trabalhar com aquilo que se sente bem, com aquilo que é bom. Então, essa missão da Hotmart, ela realmente se tangibiliza nas histórias que nós temos de pessoas que às vezes mudaram de carreira ou pessoas que compraram cursos para aprender um novo ofício porque queriam trabalhar com outra coisa, por exemplo, se tornar um confeiteiro, se tornar um artesão, se tornar um desenhista. Então, isso permeia muito o nosso ecossistema. E muitas vezes também é a retomada desse significado, desse senso de propósito. Na nossa campanha institucional atualmente, a campanha que a gente conta as histórias de mudanças, uma das pessoas é a Alda Matos. A Alda Matos ela é uma pianista premiada brasileira e ela estava aposentada nos últimos anos. E ela conta um pouco isso, esse sentimento de perda de propósito, de perda de sentido. E foi justamente quando o filho dela, o Camilo, procurou a mãe, ele entendia muito de marketing digital e fez essa sugestão de que eles criassem um negócio online. E aí a Alda conta o quanto que foi importante para a vida dela resgatar esse sentimento de estar contribuindo com o mundo, de estar contribuindo com a sociedade e passando o conhecimento dela adiante. Hoje ela tem centenas de alunos que aprendem com ela de forma 100% remota a tocar piano e a serem pianistas. E aí, para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho sobre esse ecossistema e para onde vocês vislumbram que esse mercado caminha, né? A gente está falando, fazendo uma síntese aqui desse nosso papo, nós estamos falando de sair de um ambiente, em um contexto histórico, em que as condições eram poucas, do ponto de vista de infraestrutura e até de conhecimento das pessoas, para se apropriarem de espaços como esses que a Hotmart oferece, para um ambiente em que isso se popularizou infinitamente mais
não é, do que anteriormente. E aí agora a gente tem pessoas que conhecem mais de redes sociais para divulgarem os seus trabalhos. Não estou falando nem do conhecimento profissional, estratégico de marketing digital. Estou falando do boca a boca que saiu, não é, do papo de corredor e foi para o ambiente digital. As pessoas usam esses canais. A gente está falando de um barateamento de recursos para gravar uma aula. Você faz com o teu celular e pronto, né? E também do acesso, ou seja, melhorou a qualidade da rede móvel para aqueles que não têm banda larga fixa. A banda larga fixa ficou um pouco mais barata e mais acessível a outras regiões, ou seja, tem um ambiente favorável. Olhando para frente, não é? Para os próximos 10 anos que vocês começam a contar a partir de agora, qual que é a perspectiva? O que vem para ser incorporado a esse ambiente de resultados super positivos que vocês colecionam? A gente acredita que para os próximos 10 anos, a gente vai olhar para trás e ver como que 2020 foi, de certa forma, importante em criar novos hábitos e reduzir ainda mais barreiras ou resistências com o ensino à distância. Isso não significa que as coisas vão ficar para sempre como estão hoje. Afinal de contas, a gente também quer retomar modelos presenciais e resgatar muito daquilo que a gente tinha de formatos positivos pré-pandemia. Mas a gente acredita que algumas coisas vão se transformar e que cada vez mais as pessoas vão ofertar e buscar por modelos híbridos de aprendizagem, de obtenção de conhecimento e criação de um negócio. Significa que tanto os meios tipicamente presenciais, eles vão cada vez mais introduzir momentos na jornada de ensino de forma remota e vão fazer uso das novas tecnologias que estão se popularizando cada vez mais, assim como também os modelos online vão também se transformar. As pessoas cada vez mais vão querer cursos online que não sejam a simples gravação de um conteúdo, mas também a interação, plataformas que possam oferecer a conexão com quem está na outra ponta de uma forma cada vez mais significativa, mais tangível, cursos que criem à distância essa proximidade que as pessoas também querem viver. Então, a gente acredita que todos os modelos vão se transformar e os hábitos adquiridos agora, muitos deles vão durar aí nos próximos 10 anos. Bom, e aí o recado básico desse papo é o seguinte: se você já é um usuário da plataforma, né, desse conjunto de soluções aí que a Hotmart oferece, muito bom. Mergulhe ainda mais fundo, porque se eles estão mirando neste tipo de futuro que a Natália descreve, é porque há inúmeros fatores que mostram que esse sim será o caminho. Se você não conhece e não usa ou não usou até agora, acho que chegou o momento de descobrir o que é possível fazer para você mesmo e pelos outros numa plataforma como essa. Não há alternativa que não encontrar um caminho por meio do digital para se viabilizar, para se fortalecer, para se empoderar. Eu falo sobre isso em diferentes contextos aqui na PAN e acho que nesse contexto aqui da educação, e educação além da fronteira da escola, a educação é aquela que te traz um conhecimento que talvez você não vá encontrar numa sala de aula regular. Isso a tecnologia é capaz de fornecer, porque você vai escolher como, quando, onde você vai aprender e vai escolher de que formas você vai aplicar esse conhecimento. E aí isso é absolutamente democrático, isso é absolutamente facilitador de uma reconstrução, de um novo desenvolvimento aí para a tua vida. Eu digo isso, sempre falei recentemente aqui no programa, sobre como os postos de trabalho estão desaparecendo. E aí as pessoas dizem, é por causa dos robôs? E eu costumo dizer que não é por causa dos robôs. Aliás, não é só por causa dos robôs. A robotização, inteligência artificial e similares têm o seu papel nesse processo de fechamento de vagas. Mas o ser humano ainda ele é o fator principal, porque está cada vez menos capacitado. As vagas estão lá, mas precisa alguém se capacitar para preenchê-las. Então, eu gosto de parafrasear a professora Marta Gabriel, dizendo que se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Vai lá buscar conhecimento para isso. Quero agradecer demais a Natália Cavalieri, vice-presidente de marketing da Hotmart. Adorei o nosso papo. Várias coisas legais que eu não sabia sobre a Hotmart, embora seja um usuário, acompanhe, né, cursos e tenha já
há bastante tempo conhecimento sobre a plataforma, mas esses detalhes aqui que você contou para mim, para a gente, nós que estamos aqui acompanhando, muito divertidos. Natália, obrigado e espero que a gente se fale em breve com novidades. Perfeito, Carlos. Eu que agradeço a todo mundo que participou aqui com a gente desse bate-papo e finalizo também com um convite para que todos que querem aprender mais sobre esse mercado se inscrevam nos cursos gratuitos que a Hotmart oferece, como o Hotmart Academy, onde a gente dá várias dicas de forma 100% gratuita. São horas e horas de conteúdo para quem tem interesse em aprender mais sobre como é possível empreender e transformar um negócio digital através do seu conhecimento. Muito obrigada pelo seu recado final, muito importante suas palavras também. E é isso, a gente continua ligado aqui no mundo digital, tentando traduzir o que está acontecendo nesse mundo cada vez mais conectado, para que a gente encontre aí os caminhos das pedras para evoluir sempre cada vez mais. A tecnologia ela tem que ser nossa aliada, ela tem que estar a nosso serviço e não nós a serviço dela. Tech News volta logo mais aqui na programação da PAN, a gente continua ligado sempre. Tchau, tchau. Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação com Carlos Aros.